Eu sou Érica Narras, sou business partner, atuo então, portanto, como líder e a ferramenta feedback é utilizada por mim e pelos meus companheiros de empresa com frequência. E todo mundo sabe a importância do feedback. O feedback é o termômetro das relações. Acontece que todas as vezes que a gente vai receber um feedback, dá uma certa apreensão, porque historicamente as lideranças ou aqueles que praticam o feedback talvez não tenham sido treinados ou percebido o quão importante é ter consciência sobre como ele está entrando em contato com o outro. Então aqui nós estamos conversando sobre cuidar de como entramos em contato com o outro. Nós não podemos simplesmente sair falando sem leis e sem freios. Nesse momento cabe aquele ditado, meça suas palavras. Não para te inibir, te cercear, mas sim para cuidar, para acolher. O feedback, ele sim serve para corrigir, sim serve para empoderar, ele não serve para destruir. Então vamos cuidar da ferramenta e cuidar deste momento no qual a gente pratica a ferramenta. Então vamos conversar? Esse é o feedback. Então não é um momento de punição, é um momento de alinhamento. Óbvio então que eu trouxe aqui o feedback numa perspectiva positiva, que é o feedback presente, ou o feedback assertivo e não violento. E para isso eu vou brincar com a própria palavra presente. E a ideia é simples. O primeiro passo para você ter êxito numa relação onde o feedback será praticado. Primeiro, presença. P, presença. Esteja presente no aqui, no agora, presente no presente. Mindfulness, né? A mente com atenção plena. Respeite esse ritual, respeite esse momento, respeite você e o outro. Então, o primeiro elemento desse feedback não violento e assertivo é a presença, com a atenção plena, ativa. R, respeite. Respeite você, respeite o outro. Ali, naquele momento de troca, de dialógica, muitas crenças, valores, usos e costumes serão apresentados. E as pessoas têm divergências com relação a isso. Respeite a opinião, a fala, os argumentos do outro. O outro é o outro com a história dele, com as perspectivas dele, com os paradigmas dele. Você precisa respeitar. Isso não é um combate. Pode até ter um conflito, mas é exatamente o lado positivo do conflito. O conflito ele busca a resolução. O combate ele aniquila o outro. Então, vamos respeitar as posições. Escute. E aí não é qualquer escuta, estou te escutando. Não, é a escuta ativa, para mais adequada ainda, usando o Otto Scharmer da teoria U, do livro Teoria U, é escuta generativa, com o coração, a mente e a perspectiva futura da relação, todos ali, atentos, respeitosamente, para escutar o que está por trás das palavras, a intenção, a necessidade, o sentimento, ou seja, uma conexão empática, que é a porta de entrada para a compaixão, para que você entenda o que de fato está ali posto pelo outro, por você, e como vocês podem buscar a interseção, o caminho do que há de comum entre vocês. Às vezes, pasmem, né? Às vezes a gente acha, não, isso não vai ter jeito, não adianta nem conversar, não quero nem contar porque não tem jeito. É um detalhe muito tênue ali, né? A interseção, né? Pode ser pequena, mas o sim pode existir. A gente chama isso em negociação de zona de possível acordo, né? Às vezes você tem uma margem grande de elementos em comum. E às vezes você tem um pequeno toque ali, né, de elementos em comum. E às vezes realmente não tem uma zona de possível acordo. E mesmo assim é possível estar presente, é possível respeitar, é possível sentir, escutar e todos os outros elementos importantes desse encontro, do ritual, da ferramenta feedback. Então essa escuta ativa, ou mais especificamente a escuta generativa, ela leva em consideração o que eu sinto, o que eu necessito, o meu coração, né, a minha sensibilidade para aquele momento,
a minha racionalidade, como eu conjugo os argumentos ali presente, como eu estou contrapondo as ideias mentalmente, como eu estou julgando o caminho do meu julgamento, que deve ser criteriosamente escutado, observado, para que você não saia por aí como uma máquina de julgamentos constantes, de avaliação, diagnóstico e rotulando o outro sem freios e sem leis, né? Afinal de contas, se a gente inverte a posição e estivéssemos nesse lugar, não seria nada agradável, não é? Então, escuta generativa para fazer prosperar essa relação. A relação não se encerra ali naquele ritual de feedback. É uma relação que a gente precisa fazer crescer, fazer melhorar. E não enterrá-la, aniquilá-la. É diferente o paradigma, não é? E agora nós vamos para o quarto elemento. Nós já falamos do P do presença, do R do respeite, do E do escute, do S, do sinta. Sinta a energia que está naquele momento. Sinta como você está. Tem algum constrangimento? Tem algum receio? Quais são os medos? O sentimento é mensageiro. Ele está trazendo e ele está mostrando no seu corpo através de vários sintomas, né? Pode ter a bochecha rosadinha, pode ter suor nas mãos, pode tremer as pernas, pode dar uma inquietude mental, uma certa confusão mental pela ansiedade e pode estar gerando aquela angústia, aquela apreensão. Enfim, o sentimento e as emoções, e estas que se manifestam no corpo, ele tem um tempo ali. Vamos observá-lo, escutá-lo, entender o que ele traz de informação para nós. E da mesma forma que você está impactada, o outro também. Quando você chama para conversar, o outro vem com todas as suas expectativas, com todo o histórico de relacionamento, com toda uma questão pessoal de fragilidade, talvez até, né? Então, além do respeito, é importante perceber sentindo essa atmosfera. Vamos então para o quinto elemento, de espelhe. E o que seria espelhar? O outro traz para nós os seus paradigmas, a sua dinâmica de ser, estar e argumentar. Então, espelhar é você, de alguma maneira, embalar o que o outro disse com suas palavras e buscar a nuance. Então, pergunte para ele, o que deu errado nesse processo? Porque, atenção, em feedback, a gente nunca diz, você fez isso errado, fulano fez aquilo errado. Então, vamos direcionar para o processo. Fulano, o que deu errado nesse processo? Ou o que podemos melhorar nesse processo? Qual a sua sensação com relação a esse resultado? Trabalhe com perguntas, elas vão ajudar a navegar nesse diálogo. E aí você embala e pergunta. Você quis dizer então que você não conseguiu cumprir o prazo porque você dependia do trabalho de outra pessoa que também acabou não entregando no prazo. É isso? Sim. Então aí a gente tem um porto seguro porque existe anuência entre o que foi dito e o que foi parafraseado. E espelhar é exatamente isso, você repetir com suas palavras, parafraseando, o que o outro disse. E na sequência você busca anuência para ter clareza de que vocês estão falando as mesmas coisas na mesma página, alinhados ali com o fluxo dessa conversa. Agora vamos para o sexto elemento, navegue. Navegue é exatamente as perguntas colaborativas do método socrático, né? Você vai perguntando para escalar a consciência, para ter clarevidência sobre a compreensão sua e do outro e para ver o que de fato está sendo ali negociado, conversado, né? Dado feedback, enfim. Então, P de presença, esteja presente no presente. R de respeite os paradigmas e as posições. De escute, uma escuta generativa para fazer prosperar essa relação. Sinta, S de sinta, porque afinal de contas nós trazemos para esse momento uma série de elementos como medo, expectativas. Sinta. De espelhe, parafraseie com suas palavras para que o outro lhe peça anuência para o outro. E N de navegue, busque perguntar para que esse diálogo flua e o esclarecimento e a escalada de consciência vai acontecendo. Tente é a nossa próxima palavrinha mágica do presente, do feedback presente. Tente um acordo, uma composição, um diálogo, uma relação ganha-ganha. É possível sair dali com uma relação amadurecida, em fase de crescimento, com uma perspectiva positiva. Tente compartilhar benefícios.
compartilhar possibilidades. Tente o jogo do ganha-ganha. E por fim, se tem algo que nós temos total direito, é a escolha. É de escolha, finalizando a palavra presente. Escolher o que sai de nós. Pode sair de nós uma comunicação não violenta, acolhedora, assertiva e que cuida de como entramos em contato com o outro. Essa dinâmica do feedback presente ou do feedback não violento e assertivo, ela é uma perspectiva humanizada, é uma escolha do que sai de nós, como sai de nós e por que sai aquilo de nós. Qual é o objetivo daquele encontro, qual é o objetivo daquele feedback e o que você quer dizer para o outro. Então essa é uma dinâmica importante, uma dinâmica de respeito, de acolhida, de consciência e de humanização dos encontros e das práticas corporativas, das práticas das relações. Sobre comunicação assertiva, então, se nós pudéssemos enumerar algumas técnicas, táticas para marcar esse diálogo, não é que isso vai ficar artificial ou robotizado, mas é porque nos ajuda didaticamente a conduzir uma conversa sem que sejamos tomados por uma emoção. A emoção está aqui, mas como está o respeito também, a gente não extrapola esses limites porque essas táticas nos dão consciência do que é importante cuidar naquele momento. O primeiro grande momento é a escuta empática, a escuta generativa, que é estar presente no presente e atento ao que se diz. Resumindo, então, escuta empática ou escuta generativa. 2, parafrasear buscando anuência, repetir com suas palavras. 3, fazer perguntas colaborativas para que você possa escalar ainda mais consciência e fazer essa dialógica funcionar. E por fim, sumarizar, resumir o que foi acordado ali, o que foi negociado ali, o que foi dado como feedback ali, buscar o compromisso das partes nos próximos passos para essa relação, melhorar o fluxo dessa interação e promessas boas, positivas para o futuro emergente nestas relações. Resumindo o que a gente conversou aqui, o feedback, existem vários modelos distribuídos aí no mercado, modelo sanduíche, feedback positivo, feedback corretivo, feedback de todos os tipos. Eu resolvi trazer aqui para vocês, empacotado dentro dessa brincadeira com a palavra presente, que também já é usual no mercado, mas para realçar o quanto que a comunicação não violenta, quanto que mindfulness, a atenção plena é importante para esses rituais dentro das empresas, na família, nas relações de amizade, levar em consideração que é uma relação humana e que ali requer uma atmosfera de respeito e de busca de conexão. Nós não somos aqui defensores do combate, porque o combate aniquila uma das partes. Nós somos otimistas com a perspectiva do conflito, porque o conflito revela informações ricas sobre aquela relação e que nós estamos ali nos encontrando naquele círculo, naquela arena, naquela ágora, para estabelecer um diálogo, uma dialógica, uma conversa, onde as partes podem entrar num acordo, as partes podem localizar a interseção, a zona de possível acordo do que é importante para cada um ali. Então vamos a um resumo das boas práticas para o momento do feedback. Sempre aprecie observando o que foi feito pelo outro, que foi uma conduta contributiva. Sempre comece por aí. Evite julgamentos, apesar do julgamento ser um equipamento humano presente cotidianamente nas nossas interações, observe seu julgamento com prudência para que você possa evitar o uso de rótulos e julgamentos nesse momento diante do ocorrido. Ao invés de sair fuzilando julgamentos, rótulos e avaliações, diagnósticos, que tal você substituir por perguntas? Porque aí você vai buscando compreender as necessidades que estão ali postas diante do ocorrido, diante do que é necessário, do que é importante para si e para o outro. Em comunicação não violenta, nós sempre falamos muito de empatia, mas não é só na abordagem CNV, é nas relações humanas. Empatia, portanto, no feedback é o início, o meio e o fim. Só assim é possível estabelecer uma conexão humana genuína, realmente interessada em resolver o conflito, em melhorar a relação. Já que estamos aqui num resumo, vale a pena recordar que você, além de observar os feitos e coisas positivas que a pessoa contribuiu,
É importante você fazer perguntas colaborativas, parafrasear, sumarizar, como estratégias de comunicação assertiva para obter clareza sobre o que está sendo negociado, observado e dado como feedback naquele contexto. Zele sempre pela compreensão, que todos estejam na mesma página, com os mesmos paradigmas ali alinhados, se for possível, e que os ganhos mútuos estejam ali clarificados, e negociado de maneira clara, consistente, com datas, prazos ou qualquer tipo de elemento que possa garantir que o próximo passo seja a execução daqueles combinados. Ao finalizar um feedback, é sempre importante, portanto, sumarizar o que ficou ali negociado, conversado e alinhado, e assim fazer um pedido, para que a pessoa, ou você também incluída nesse processo, possam, nos próximos passos, executar a melhoria da relação, a melhoria das entregas e que tenham aí indicadores para verificar que essas necessidades, que esses sentimentos, que essas demandas foram de fato atendidas e que nós demos um passo adiante, melhorando aí o workflow, o fluxo do trabalho e também o alinhamento das relações. E, obviamente, dirimindo qualquer dúvida. Muito bem! Eu espero que essa nossa aula sobre feedback assertivo e não violento tenha resumido para você os elementos e a dinâmica que é importante para esse encontro, para esse momento, para que a gente possa prosperar a relação, alinhar expectativas, dirimir dúvidas e sair daquele encontro com uma sensação positiva de que frutificou, de que trouxe coisas importantes para nós e que a relação deu um up, melhorou o nível de consciência. Tirar desse momento a atmosfera do medo, da punição, do julgamento, de rótulos e avaliações e diagnósticos. Tirar dessa atmosfera a perspectiva de um confronto. Trazer para essa atmosfera a rica possibilidade de nos melhorarmos. A rica possibilidade de um encontro contributivo. Essa é a função, a missão e o conteúdo do feedback assertivo e não violento.